Olá, amados, sejam bem-vindos a mais um comentário espontâneo de nosso estudo programado da leitura do Novo Testamento. E neste momento nós vamos abranger o comentário que vai de 1 Coríntios capítulo 5 até o capítulo 8. E por que é importante estas abordagens? Porque a partir do capítulo 5 ele já fazia isso antes, porém a partir do capítulo 5, o apóstolo Paulo trata especificamente de questões circunstanciais. Observe essa palavra, circunstanciais, na igreja de Corinto. E à medida que ele ouvia da parte dos discípulos que chegavam por carta as necessidades da igreja de Corinto, ele também tratava destas necessidades, remetendo ou reendereçando por carta. E aqui nós vemos algumas complicações internas da igreja que ali estava em Corinto. Por isso, no capítulo 5, vamos entrar aqui, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Pronto, aí está. Nós vamos tratar de questões existentes lá. A primeira questão é sobre o aspecto acerca da imoralidade, porque apesar das pessoas, dos cristãos que ali estavam em Corinto aceitarem a Cristo, eles não tiveram esse tempo para ser trabalhado nos aspectos do comportamento cristão. Então eles traziam algumas práticas ainda pagãs. Entre elas, portanto, está o aspecto da imoralidade. E aconteceu na igreja de Corinto que um determinado sujeito acabou cometendo um incesto, né? Possuir a mulher do seu próprio pai. E isso gerou uma controvérsia, um comportamento muito grande, porque a igreja não tinha tomado uma decisão ou uma atitude a respeito deste fato. Então, agora no capítulo 5, o apóstolo Paulo recomenda as questões a respeito da exclusão, a respeito da disciplina, a respeito de como tratar com estes aspectos morais e de que forma isso possa haver separação. Né? Ele está falando ali da separação no sentido de santidade, daqueles que são cristãos, né? Se separarem daqueles que se dizem cristãos, mas permanece com um comportamento não cristão. E esse é um ponto diferente, é um ponto interessante para a igreja atual, nossa igreja contemporânea. Não basta se dizer cristão ou crente, ele tem que ter um comportamento apropriado, porque é pelos frutos que nós conhecemos, né, as pessoas. Então, é nesse sentido. Outra característica também circunstancial está ali no capítulo 6, aonde o apóstolo Paulo fala a respeito de irmãos que estão com disputas, com demandas, com pleitos entre si. E o apóstolo Paulo faz uma severa admoestação, falando a respeito disso, que as questões internas do reino de Deus seriam melhor se fossem tratadas dentro do reino de Deus. E não permitir que isso possa ir para o secular. Então, é o que nós entendemos aqui, e o apóstolo Paulo fala de forma escatológica, né, que nós haveremos até de julgar os anjos, e que também o simples fato de existir demandas no meio da igreja já mostra um nível de imaturidade. Apesar de ser uma igreja vibrante no espírito, no carisma, era uma igreja imatura no comportamento. Então, é sobre isso que ele fala. E ele complementa ainda, porque o assunto sobre questões comportamentais e também até acerca das questões da imoralidade, que nós vimos lá no grego, a palavra imoralidade é porneia no grego, as questões que hoje nós atribuímos como todo um aspecto pornográfico. Ele está falando assim, olha, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aqui ele usa o termo adikoi, ou seja, injustos, não herdarão o reino de Deus. Não enganeis os impuros, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O que ele tem dito aqui? Ele fala a respeito disso, das pessoas que se dizem ter aceitado Jesus, mas o comportamento não corresponde a esta crença. O comportamento é uma espécie de testificação, evidência
de que a pessoa é ou não convertida. Não basta falar com a boca, tem que evidenciar com o comportamento. E é nesse ponto, portanto, que o apóstolo Paulo volta ao assunto da imoralidade, da sensualidade. É interessante porque ele não fala apenas, voltando ao nosso texto ali, ele não fala apenas do aspecto só porneia, né? Ele fala da impureza, fala do adultério, fala das distorções sexuais de uma forma geral. Isto é significativo. Então, é nesse contexto, por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 18, ele diz que deve fugir da impureza. Aqui ele usa o termo porneia, né? Ele deve fugir dessa pornografia, porque qualquer pecado que uma pessoa comete fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade, ele peca contra o próprio corpo. E ele fala por quê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo, portanto, nós devemos manter esse tempo santificado na presença de Deus. Vamos para o capítulo 7, sem demora. Aqui é quando ele entra nos aspectos agora particular do casamento. E ele fala a respeito disso, porque já havia na igreja de Corinto também algumas controvérsias, porque já existia alguns irmãos que se converteram, porém a sua esposa não havia se convertido, ou vice-versa. Existiam ali mulheres que haviam se convertido a Jesus, porém o marido não havia aceitado a Jesus. Característica da prática da igreja, do comportamento e da vida cotidiana, não é? E ele fala, o bom é que o homem não pudesse tocar em mulher, enfim, mas por causa da impureza, novamente o termo porneia aqui sendo tratado, cada um tem a sua própria esposa e cada esposa o seu próprio marido. E que o marido deve conceder à esposa o que é devido e a esposa também deve conceder no sentido sexual aquilo que é devido ao seu marido. E enfim, a Bíblia diz também para não ficar privando um ao outro, certas práticas que infelizmente existem até nos dias de hoje, de um marido ou da esposa boicotar um ou outro por causa de conflitos emocionais e discussões locais internas, né? E o apóstolo Paulo é firme nisso, isso dá brecha para Satanás, não entra nesse procedimento. E ele fala a respeito das pessoas que não conseguem se dominar, as pessoas que têm essa dificuldade do autocontrole, então que venha casar perfeitamente. E aí ele fala, bom, mas se você está casado com alguém que não é convertido, não se separa do seu marido. Então, mas se você vier separar, então não case com outro, mas permaneça fiel à aliança com relação ao seu marido. E assim sucessivamente. Se o marido consente morar com ela, então deve ficar juntos e tal, pelas questões dos filhos, como diz a palavra de Deus aqui, e assim sucessivamente. Cada um permaneça no estado ou na vocação em que foi chamado, né? Cada irmão permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. E ele continua falando a respeito agora do casamento, né? A respeito das virgens. Considere que por causa da angustiosa situação presente, é bom o homem permanecer no estado como está. Isso é um pensamento de Paulo, né? Dado uma opinião dele a respeito da igreja de uma forma circunstancial. Ora, mas se está escrito nas Sagradas Escrituras, então compreende que há uma certa permissão de Deus na questão inspiracional. Muito bem, então é desta maneira, e o interessante é que aqui ele fala que os que se utilizam deste mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Então ele está falando da pessoa que tem Jesus, ela vive neste mundo, mas ela não depende deste mundo, porque ela depende de Jesus, e assim sucessivamente. Mas aquele que casou deve cuidar para agradar o seu cônjuge, e assim desta forma, né? Porém aquele que não casou deve viver para Cristo e servir a Cristo de todo o seu coração. E aqui no capítulo 8 ele chega, talvez seja um assunto muito importante na prática da igreja cristã lá em Corinto, a respeito das pessoas que comiam as coisas sacrificadas aos ídolos. Isso é muito importante porque a cidade de Corinto era uma cidade muito idólatra, por ser uma cidade portuária, então havia questões problemáticas com relação à prostituição. Havia um centro de prostituição ali em Corinto, principalmente por causa dos marinheiros que chegavam naquela região. A imoralidade era baixa, a questão da moral era muito baixa. Havia esse aspecto, portanto, da embriaguez. Nós vamos ver depois lá em Coríntios capítulo 11 sobre esse aspecto da bebida.
Havia também essas questões relacionadas também à idolatria, porque o culto aos ídolos era um culto bastante significativo naquela parte. E, consequentemente, as coisas eram sacrificadas aos ídolos. E o apóstolo Paulo manda fazer esta distinção de não comer as coisas sacrificadas aos ídolos, porque aquele que come sacrificado aos ídolos come a demônios. E Deus não quer que nós possamos ter este comportamento, não é? Então, e aí ele fala a respeito de nós termos muito bem convicto entre nós mesmos o que nós podemos ou não podemos fazer, mas não duvidar, porque aquele que duvida, né, comete pecado. Então, a questão da consciência. Muito bem, queridos, foi um comentário breve, por questões circunstanciais, porém é muito significativo porque, de uma certa forma, isto orienta a igreja atual a respeito de um comportamento à altura da nossa convicção de fé. Portanto, aí está. Eu gostaria de agradecer os irmãos por essa participação e digo para vocês, fiquem firmes, permaneçam fiéis na leitura, em nome de Jesus.